do Ministério Público. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público: inciso 1. Instaurar o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso 2. Promover e acompanhar as ações de elementos de interdição total ou parcial de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os efeitos em que se discutam os direitos do idoso em condição de risco. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificado. Inciso 5. Instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, e a linha A, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. A linha B, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C, requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para ações cíveis prevista neste artigo não impede a de terceiros, na mesma hipótese segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. Na falta de intervenção do Ministério Público, acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz a requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais, indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: inciso 1. Acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 2. Atendimento especializado ao idoso, portador de deficiência ou com limitação incapacitante.
Inciso 3. Atendimento especializado ao idoso, portador de doença infecto-contagiosa. Inciso 4. Serviços de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no fórum do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente: inciso 1, o Ministério Público; 2, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios; 3, a Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 4, associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa do interesse e direitos de quem cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos da autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lese direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandato de Segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático, equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada
igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos, em geral os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso, ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo fundamentalmente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.